Pensando se Então deu. vamos lá, 7 horas agora? 7 em ponto. Deu 7 horas? Deixa assim, tá bom. Sete, Deu, deu. então. A luz tá boa aí, Deu? né? Eu acho que vocês veem bem. Às vezes eu tiro óculos, às vezes eu deixo óculos. Tá bom? É, eu também. Tá Então bom. vamos começar aqui. Bom, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer a sua participação, você ter aceito o convite, né? E quando eu convidei, eu dei várias opções de data, e você escolheu dia 13 de julho. E além de você ter aceito, que eu fiquei muito feliz, dia 13 de julho é uma data muito importante dentro da fisioterapia e para mim, porque faz um ano que eu organizei o primeiro meeting de fisioterapia em saúde mental, o ano passado. Né? Então é um marco, e hoje eu estou começando essas conversas, que eu coloquei o nome de conexão, conversando sobre corpo e mente, e pensei muito no senhor, né, e em convidá-lo, porque pensei nas pessoas que têm um caminho por essa conexão corpo e mente, né, e que têm trabalhado e têm estudado há bastante tempo todas essas questões, né. Então, eu fico muito honrada de tê-lo Obrigado. aqui para conversar sobre isso, né, um grande privilégio mesmo. E vou apresentá-lo. Se o senhor quiser acrescentar alguma coisa ou corrigir, bom, fica à vontade. Tá bom. Professor Marcos Cojo é educador físico, professor de yoga no CPUSP há mais de 35 anos. Não sei se o senhor continua lá ainda. Aposentei, Carla. Não, Eu me já aposentei. aposentou. Tá. Eu fui sua aluna na graduação, quando eu fazia graduação, no final da década de 80. Fiz a formação com o professor Marcos em 2011 e depois outros cursos e outras coisas ao longo desse caminho, né? Então, o professor Marcos é educador físico do CPUSP, mestre em neurologia pela Faculdade de Medicina na USP. A formação do professor Marcos é na Índia, no centro de Kaivalyadama. O professor Marcos coordenou um curso de pós-graduação em yoga na FMU por muitos anos. Depois esse curso foi para o CPUSP e continua no Instituto de Ensino e Pesquisa de Yoga, né? Onde tem as práticas também. E atualmente o professor Marcos tem feito alguns retiros com a Monja Coen, continua com as capacitações e outros cursos, né? Durante a quarentena, ele e sua família ofereceram aulas de yoga gratuitas, né, desde o início, então eu aproveitei muito, né, as aulas eram diárias, agora 3 vezes por semana, e eu acho que essa capacidade sua de difundir a yoga a partir de uma linguagem simples, né, e de ser uma yoga que assim, é possível todo mundo fazer yoga, a sua yoga, né? Porque ela é diferente, ela não é uma yoga de malabarismo, ela não é uma yoga de quantidade de posturas, ela não é uma yoga, ela é diferente, né? Por isso que eu acho que esse tema, a prática de yoga como caminho, eu gostaria muito que o senhor falasse um pouquinho dessa questão da yoga fora do tapetinho, né? Como você diz, sempre, e de como o corpo, como é que através do corpo, através do movimento do corpo, nós vamos atingir outros objetivos que não só os corporais. E pensei nas nossas profissões, né? Você como educador físico, eu como físio, a gente trabalha com o movimento. E o movimento atuando dentro da saúde, mas eu vejo também que nós somos profissionais da educação, né? De uma educação somática. Então, eu queria que você falasse a respeito disso, como é que educar um corpo, educar a pessoa a reconhecer esse corpo e, através dele, atingir outros objetivos. Legal, Carla. Obrigado. Obrigado pelo convite. Você acertou tudo. Até a palavra Kaivalyadama. Muita gente, quando vai falar Kaivalyadama, se atrapalha, tropeça. E você falou tudo direitinho. Obrigado. É um prazer estar aqui. Estou vendo que você é uma organizadora exemplar de eventos. Esse seu início, você disse que hoje é a sua primeira live, mas eu já vi que você tem, Primeira. né, e promete muita coisa. Você está convidando pessoas muito legais, então te agradeço em participar desse grupo seleto que você
tá trazendo aí para suas lives. Eu me aposentei lá da USP em 2016, já trabalhando 35 anos. Foi um tempo muito alegre, eu fiz excelentes contatos, vira e mexe encontro ex-alunos da USP com muita alegria. Tenho um carinho muito grande pela USP, devo muito para a USP. Eu me formei lá na USP, Uhum. fiz a faculdade gratuitamente, depois eu fiz o mestrado gratuitamente e ainda foi o meu ganha-pão por 35 anos, então não, eu tenho uma dívida muito grande com a USP e toda vez que a gente pode retribuir isso de alguma forma, a gente retribui. Então, alguns Uhum. projetos que eu tenho feito para o Estado de São Paulo, para a Polícia Militar, para a antiga FEBEM, para o amparo maternal, então tudo que aparece, uma tentativa de retribuir, eu faço, mas nunca vou conseguir retribuir tudo que a USP me ofereceu. E foi muito bom tê-la conhecido lá. Fui para Kaivalhadama estudar e fiz uma conexão muito interessante da educação física com yoga. Foi para mim a disciplina que mais me agradou na faculdade, embora eu tenha gostado de tudo, sou um fã da educação física, gosto muito da educação física, vejo hoje a educação física muito desenvolvida e trabalhando muito nessa questão de prevenção de doenças e às vezes até na ajuda de recuperação de algumas patologias. Então, eu vejo a educação física com muita alegria, mas eu faço uma comparação. Você disse que somos educadores, a gente educa, educa através do corpo. Quando eu Uhum. era aluno da educação física, isso eu me formei em 75, então já de 72, 73, 74, havia um movimento que queria mudar o nome de educação física para atividade física, achando que a palavra não era adequada, e eu sempre fui contra, mesmo na época de aluno, achava que a palavra educação física é muito própria, porque inclui educação. E a educação inclui, Uhum. no seu sentido mais profundo, de edúcere, da liberdade, da autonomia, para aquele que é educado, ou seja, o que a gente quer na educação? Dar autonomia para alguém, fazer com que esta pessoa tenha todo o discernimento para escolher os seus próprios caminhos com muita responsabilidade. Então, educação é dar subsídios para que a pessoa se desenvolva. E eu vi a palavra educação física de três formas: a educação do corpo. E isso eu via muito nos Uhum. esportes, as pessoas que se educavam, que educavam o seu corpo. Eu educo o meu corpo para uma tarefa. Então, se eu sou ginasta, eu faço educação do meu corpo para fazer aquela apresentação nas Olimpíadas, naquelas barras, ou mesmo um esportista que treina cobrar o pênalti ou cobrar uma falta, ele treina o corpo para uma habilidade específica. E a isso eu chamo de educação do corpo. Mas existe também a educação para o corpo, que eu acho que é o que mais move as pessoas hoje em dia para a atividade física. Educação para o corpo quer dizer modelagem, quer dizer a estética, Uhum. é para o corpo que eu faço aquilo. Então, esses dois não me parecem que sejam os mais apropriados para a gente entender bem o que vem a ser a educação física no seu sentido mais pleno e mais nobre. A educação física é a educação através do corpo. Não é nem educação do corpo e nem para o corpo, mas é através do corpo. Então, através do corpo eu me educo. Eu, como um educador físico, eu trabalhei muito em escolas com crianças, eu, através da atividade física, educo as crianças. O que é educar? É desenvolver questões de responsabilidade, de autoconhecimento, de autoobservação, através da ginástica, através do esporte. E, nesse sentido, educação física como educação através do corpo, eu comparo muito com yoga. O yoga é uma educação através do corpo. O que eu estou treinando quando eu faço yoga? Eu estou treinando aquilo que foi estabelecido no seu texto mais antigo e texto mais autorizado, que é o texto de Patanjali. Eu estou treinando os yamas e niyamas. O que são yamas e niyamas? Uhum. São preceitos. Quando eu estou fazendo asanas, eu estou treinando não violência, eu estou treinando a verdade, eu estou treinando o desapego, eu estou treinando a entrega, eu estou treinando o contentamento, eu estou treinando essa autoestima, essa observação. Tudo isso eu treino quando eu faço asana. Então, asanas não são exercícios para criar uma habilidade muito grande, senão eu estaria fazendo a yoga para o corpo, ou a yoga como treinamento do corpo. E não é isso que nos interessa. A gente quer do yoga essa educação através do corpo. E o que eu treino? Através dos exercícios, eu treino atitudes. E a palavra asana, para a nossa língua, em português, é traduzido como postura. E postura também quer dizer atitudes. Eu falo isso para as pessoas. Eu não gostei da sua postura ontem, quando eu me refiro à sua atitude ontem. Então, eu estou treinando propriamente asanas, eu estou treinando posturas.
e eu permaneço nas posturas, por isso o asana ele tem que ser estável, ele tem que ser confortável, porque através desse padrão estabelecido é que eu começo a treinar estas condições. Ou seja, eu relaxo o esforço, eu observo o que aquele exercício significa para mim, o que aquele exercício modifica como padrão respiratório, como padrão físico, como padrão mental. É tudo isso que eu treino quando eu faço um asana. Portanto, não é um exercício de habilidade, o yoga, como você falou, é para todo mundo. Você até foi gentil e falou o yoga do Marcos é para todo mundo. Que maravilhoso, se fosse, né? Tivesse sido eu o criador disso, não fui. Eu sou um propagador. Quis dizer a separação entre as escolas, né? A É, separação entre as escolas. o yoga chega Eu no acho que a sua é Ocidente. muito inclusiva. Não, você tem toda a razão. O yoga chega no Ocidente, ele é permeado pelos valores do Ocidente com relação à prática de exercícios. Por que as pessoas vão às academias? Hoje, grande parte das pessoas vão às academias por vaidade, por estética. E não é ruim, isso não é um fator ruim, é bom. Mas nós começamos a transportar esses valores também para o yoga. E as pessoas vão para as academias e praticam yoga para desenvolver mais habilidades e também por uma questão estética. Vai virando uma coisa da moda, vai virando um estereótipo, vai virando uma série de coisas que a gente vê na educação física também para o yoga. Por quê? Porque impomos valores da nossa cultura numa tradição que não tem isso como valor. O yoga não tem isso como valor na estética. Eu cansei de ver em revistas específicas de yoga que o yoga é muito bom para tirar celulites e pneuzinhos. E eu ficava imaginando aqueles antigos gurus nas suas caverninhas preocupados com as celulites e com os pneuzinhos. Ou seja, isso nunca foi um valor para o yoga. Não é? O yoga sempre pensou de outra forma, mas chega no Ocidente e tem essas transformações. E o que a gente faz? É uma responsabilidade nossa, de quem trabalha com yoga, de mostrar o que o yoga é verdadeiramente na sua essência. Para que a gente deve praticar o yoga? Até porque quando vem um aluno muito interessado nessas habilidades, e acontecia muito lá no CPUSP, um aluno que vinha e dizia assim, professor, já consigo fazer esse exercício, o que eu faço agora? Eu dizia, então vá na sua casa e treine esse. Depois de um mês ele vinha, olha, já consigo esse, o que eu faço agora? Depois de 3 ou 4 vezes eu dizia, meu amigo, se é isso que está te interessando, vá fazer a ginástica olímpica. Tinha lá um excelente professor de ginástica olímpica, se é isso que te atrai, e a ginástica olímpica é uma excelente atividade, não é nenhum demérito, mas se você busca as habilidades, nenhum yogi vai ser comparado com nenhum ginasta, esse que a gente vê nas Olimpíadas, que ganha as medalhas de ouro, medalhas de bronze e de prata. O que eles fazem com o corpo é uma habilidade, naquelas argolas, nas paralelas, aquilo é extraordinário. E se você faz yoga pensando naquilo, faça aquilo. Você vai ter um desenvolvimento muito mais rápido e muito mais seguro. Mas quando você quer autoconhecimento, autoobservação, autoinvestigação, quando você quer relaxamento, boa postura, meditação, nenhuma atividade da educação física oferece isso que o yoga oferece de forma tão plena, de forma tão satisfatória, tão segura. Eu não sei se eu fugi da pergunta, nem me lembro mais qual foi a sua pergunta, Carla. Você perguntou de Não, não novo. fugiu, não, tá ótimo. Não, não fugiu. É interessante quando o senhor fala da tradução dos asanas, né, que é postura, e não são posições, né, quantas posições, ou quantas, né, na Uhum, verdade são posturas, e essa é uma postura que a gente leva além do tapetinho, né, como verdade. você disse. Uhum, E essa introjeção, né, dos yamas e dos niyamas, elas são extremamente importantes, né, e é isso que dá qualidade à vida, que você falou outro uhum. dia, né? É, Que não é falar da qualidade de vida, né? é, Mas viver com qualidade. é. E esse viver com qualidade independe das situações que nós estamos vivendo, né? O que a gente tenta fazer, e esse é o momento mais difícil da prática do yoga, é transferir aquilo que você treina naquela 1 hora de aula no seu tapetinho ou na sua prática individual para o seu dia a dia. Ficar atento para oferecer respostas aos estímulos que nos são oferecidos durante o dia de forma adequada. Então, não responder de forma abrupta ou de forma intuitiva, não intuitiva, de forma impulsiva, mas parar um pouquinho e pensar. Isso é que é o difícil. E se das 10 Uhum. chances que o dia me oferece, se eu conseguir pensar, raciocinar e responder de forma adequada uma vez, das 10 que o dia me ofereceu, já é um ganho. A gente já começa a prestar atenção, porque nós vivemos de forma muito impulsiva, de forma muito mecânica.
Então, o que a gente faz numa prática de yoga é tentar prestar atenção naquilo que a gente faz para não fazer mecanicamente. Essa é uma das definições de yoga, não fazer mecanicamente, fazer prestando atenção. E aí eu levo isso para o meu dia a dia. E o que eu estou querendo dizer em termos práticos? Eu entro no banco, uma pessoa me abre a porta, eu olho para o rosto dele e digo muito obrigado. Né? Olho para a pessoa, sorrio, e não mecanicamente faço um gesto, ou às vezes não digo nada. O garçom traz a conta, a gente mal e mal olha para o garçom, pega a conta, paga e nem viu que existia um ser humano ali que estava ali te servindo. Né? Ou oferecer um sorriso, bater um papo, ou seja, tornar essa forma de integração um pouco mais real, não só naquele plano subjetivo que a gente pensa na integração, um dia com a divindade, com o Ser Supremo, e nós nos esquecemos dessa integração que tem que acontecer entre nós, independentemente de classe social, independentemente de raça, de credo, partido político, seja lá o que for. Tentar fazer esse movimento de integração o tempo todo. Mas a gente se esquece, não é? A gente é mecânico também, a mente tem essa habilidade. E você falou de qualidade de vida. Eu trabalhei na Universidade de São Paulo num programa de qualidade de vida e eu fui aos vários campos da universidade, em Piracicaba, Ribeirão, e, enfim. E eu falava de qualidade de vida. E também trabalhei numa empresa, uma multinacional no Brasil, aqui em São Paulo, e que ganhamos até um prêmio da ABQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida. E eu falava de qualidade de vida, mas eu estou contando tudo isso para dizer assim, eu falava, mas eu não tinha a convicção daquilo. O que é qualidade de vida? Quando você diz é ter tempo para fazer exercício, se alimentar bem, dormir bem, ter lazer, conversar com as pessoas, quando 90% da população não pode fazer isso. As pessoas têm que pegar um ônibus e ficar 2 horas para chegar até o trabalho, 2 horas para voltar, trabalham intensamente, chega em casa, tem problemas com os filhos, tem problema com o marido, e você fica falando de qualidade de vida, isso é para um grupo muito seleto e que mesmo tendo essas oportunidades, muitas vezes não estão felizes, estão fazendo suas terapias porque continuam deprimidos, mesmo tendo tempo para fazer tudo isso. Ou seja, me parecia muito vago esse conceito de qualidade de vida. E aí, pensando um pouco mais da forma indiana, não? Como são os textos antigos indianos, trocando as palavras de lugar, passou para mim a fazer muito mais sentido o termo vida com qualidade. Então, a vida tem que ter qualidade. Que qualidade a gente dá à nossa vida? Ou seja, se eu não tiver uma meta, se eu não tiver um objetivo, se eu não tiver essas coisas em mente, para que serve a vida? Para que tudo isso que nós estamos fazendo? Aonde a gente vai com tudo isso? O que nós vamos levar disto? Então, eu tenho que dar qualidade à minha vida. E essa qualidade não depende de ninguém, não é alguém que vai falar para mim, não é o grande guru indiano que vem e vai dizer para você, você tem que fazer isto ou aquilo. É você que vai descobrir para que a sua vida vale a pena, para que serve a sua vida. E a gente é que tem que dar sentido à vida. E comecei a falar muito mais nisso de vida com qualidade. E se qualidade de vida a gente troca com vida por qualidade, eu gosto também de trocar o sentido de fazer o que gosta, porque qualidade de vida está muito conectado com fazer o que gosta. Faça o que você gosta. E a gente nem sabe muito bem o que gosta. Eu gosto de trocar também por goste daquilo que você faz. O que lhe caiu para fazer? O que você tem que fazer? Agora, na quarentena, eu sou um expert em lavar pratos. E eu posso... Hoje não lavei tanto, né? Estou meio mentiroso aqui, mas eu tenho lavado bastante pratos, né? E eu posso lavar mal-humorado, posso lavá-los bem-humorado. Não é? Eu gosto do que eu faço ou eu vou escolher fazer só o que eu gosto? Não dá para a gente fazer só o que a gente gosta, até porque essa questão do desejo ela é muito vaga. Uma coisa que eu gosto hoje, não gosto amanhã, mas o indiano tem essa educação de sentimento muito própria. Não sei se eu estou falando muito rápido, mas eu vou contar uma historinha. Eu tive um colega, ele se chamava Ashok, deve se chamar ainda, lá no curso de Kaivalyadama. Desde eu estávamos lá recém-casados. Eu me casei no mesmo ano que eu fui para a Índia, até porque houve uma época em que namorados não viajavam juntos. Isto há muitos anos atrás Tinha que acontecia. casar. As coisas mudaram, tinha que casar e como a gente ia fazer o curso junto, nos casamos e fomos para o curso. E ali, casado com a pessoa que eu escolhi, imagino que a Daisy também, casado com a pessoa que escolheu, um casamento diferente daqueles casamentos indianos arranjados, né? O nosso amigo Ashok disse, o curso vai acabar no dia tal, por que você não fica mais um pouco aqui em Lonavala? Você vai ao meu casamento. E eu perguntei alguma coisa da noiva dele, ele me tirou uma foto e mostrou, essa é minha noiva.
E uma moça linda, ele disse, ótimo, né? E perguntei mais alguma coisa, ele disse, eu não sei, eu não a conheço. Ele nunca Não tinha visto a conheço. noiva. Eu disse, mas como? Ele disse, não, nosso casamento é arranjado. Mas como arranjado? Ele falou, casamento na Índia não é de duas pessoas, é de duas famílias. Minha família e a família dela se entenderam, viram os mapas astrológicos e decidiram que dá certo, e eu acatei o que meu pai falou e vou casar. Eu achei aquilo um horror, né? Imagina, um povo, né, bárbaro, muito primitivo, imagina, né, casar com quem os pais indicam, isso era a coisa mais, né, inconcebível para mim, recém-casado, né, e casado pela escolha pessoal. Mas aí eu fiz uma pergunta para ele, eu perguntei a choque, mas você gosta da sua noiva? E ele me respondeu com toda sinceridade, ainda não, ainda não. Mas como quem diz assim, eu vou gostar dela. Ainda não gosto, eu vou gostar. Essa coisa da educação, goste do que você faz, goste da sua noiva, goste da sua família, goste dos seus filhos. Você educa isso é treinável, você treina isso, não é? E aí os anos vão se passando, hoje eu tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino, e costumo dizer para as pessoas, hoje eu começo a achar que aquela ideia de escolher o casamento, ela faz sentido, não é? Casamento arranjado é alguma coisa que tem lá uma sabedoria que na época, daquele lado, eu não percebia, não é? Mas hoje, vendo pelo lado dos pais, é legal, não é? Enfim, é isto, goste do que faz, não é? Dê sentido à sua vida. Isso é bem interessante quando você fala isso, da vida com qualidade, né? E isso me remete aos asanas, né? E a questão da postura, que vai além da questão biomecânica, né? Que vai além da questão fisiológica. Mas uma coisa me chama muita atenção nas suas aulas é que sempre as palavras que você usa, os seus alunos usam. Então, a gente sabe quem saiu da sua escola, que é a questão dos ajustes, né? Eu acho que essa é uma palavra muito frequente nas aulas. Os ajustes, procure o Uhum, conforto, procure a estabilidade. Então, achar um equilíbrio, mas a partir de um conforto, não é a partir de sofrimento. E uhum. eu acho que isso a gente leva para a vida, né? Para essa vida com qualidade. O quanto de ajuste a gente tem que fazer, o quanto de conforto a gente consegue, o quanto de estabilidade a gente consegue, né? É Então, isso. acho que essas palavras, né, essas palavras colocadas durante uma aula em que você trabalha postura, que existe uma demanda biomecânica, existe uma Uhum, demanda uhum, muscular ali, né? uhum, uhum. Mas ela está preparando para outra coisa, Para outra né? coisa. E aí eu queria que você falasse disso, Vou dessa falar. questão da postura, do Uhum, asana, preparando para quê? O uhum. corpo vai preparar para quê? Né? E O, que a gente enxergue o movimento além da questão biomecânica. você é gentil de novo e você diz as palavras que eu uso como se eu as tivesse criado. Não é? Obviamente, eu copio isso de quem eu aprendi também. Eu tive Ah, então, uma. mas eu aprendi de você. Eu me escutei Então, nas suas aulas, então. E mas aí aí eu vejo que os seus alunos têm o mesmo vocabulário, né? tem, e quero que tenham porque não é meu, não é? Isso é uma cadeia ininterrupta de alguém que vai ensinando alguém. Assim eu aprendi de Dona Inês. Dona Inês foi minha primeira professora de yoga. Eu a conheci aí na USP, mais uma dívida minha com a USP, ter conhecido a Dona Inês. E depois assim eu aprendi na Índia de professor Garotti, professor Pratap e tantos outros que foram meus professores. Alguns já trouxe várias vezes para o Brasil. E cada vez que vinha um professor, eu percebia que eu assimilava muito a forma como ele conduzia a prática, o jeito dele dizer, a gente vai assimilando. Então, eu sou uma mistura dessa soma de professores que eu tive e eu ainda continuo em transformação, a gente continua pensando e muitas vezes a gente aprende dos próprios alunos. Os alunos dão aulas no nosso curso, então, durante o curso, existe um momento de prática de ensino em que os alunos dão aula e eu aprendo muito dos alunos. Não? Os alunos têm umas frases muito bacanas, umas sacadas muito legais. Então, a gente está constantemente nisso. Então, não tem propriedade, isso não tem direito autoral. Não é? As palavras estão aí, mas elas pesam. Durante a aula, o que a gente fala pesa. Eu me pautei muito mais na filosofia do que na fisiologia. O nosso primeiro ano do curso é muito mais apoiado na filosofia, para que a pessoa entenda o yoga como um verdadeiro yoga transformador. Ou seja, se a gente não faz yoga para sermos seres humanos melhores, para que é que a gente faz yoga?
Então, o yoga é para fazer de nós seres humanos melhores. E o que é ser um ser humano melhor? É um ser humano um pouco mais completo, no sentido de entender a essência que existe em cada um de nós, existe em todos nós. Ou seja, o que eu vejo em mim, eu vejo no outro. Nós não somos tão diferentes. Esse é um problema da humanidade, nós nos sentirmos diferentes. Mas não é o pior problema. O pior problema é que nós nos sentimos superiores, não é? Então, o meu time de futebol é o melhor, a minha religião é a única certa, o meu partido político é o adequado, o seu é tudo errado. Então, nós nos sentimos diferentes por esses papéis que assumimos. E a gente pratica yoga para que a gente tenha uma desconexão desses papéis, dessas figuras, dessas imagens que vivemos, tentando entendermos e nos entendermos mais como essência. E, em essência, somos muito iguais, somos idênticos em essência. E essas diferenças devem ser diminuídas. E aí a gente tem que fazer um exercício, porque fazer isso com relação àqueles que a gente gosta é muito fácil. E com relação com a gente, aquele que a gente não gosta, dizer, mas ele é a mesma essência da qual eu também vim, não é? É um exercício. Então, eu pauto muito mais o curso nessa base filosófica. É claro que tem os princípios biomecânicos que devem ajudar na execução correta do exercício, mas existe muito essa relação que a gente chama do asana como padrão postural. O corpo, o yoga não entende que você pode trabalhar com o corpo sem que isto tenha uma relação com a mente e com a alma. Ou seja, Swami Kumbhalananda já dizia, o yoga tem uma mensagem para o corpo, para a mente e para a alma. Você vai pegar o que quiser, mas você não tem como trabalhar com o corpo sem que a mente seja de alguma forma afetada, sem que o nosso espírito também seja afetado. Vamos começar pelo mais grosseiro, pelo aparentemente mais fácil. Não é aparentemente, é o mais fácil, mas não é tão fácil assim. Vamos começar a treinar o corpo, educar o corpo. Depois um processo um pouco mais difícil, respiração. E depois um passo adiante, treinar nossas atitudes, nossa mente, nossas emoções. Difícil dizer educar a emoção, a gente não vai conseguir, mas através do corpo a gente modifica um padrão. Então é isso, o corpo não é outra coisa senão um lado mais grosseiro da minha mente, enquanto a mente é um aspecto mais sutil do meu corpo, mas é a mesma coisa. Você mexe num e indiretamente você está interferindo no outro. Então é por isso que a gente acaba fazendo yoga, para ver se a gente consegue criar um pouco mais de conhecimento do que somos em essência. E o que somos em essência? Não? Diz o yoga que somos o drashtu, aquele que observa. Não? Somos a consciência pura. E temos que nos identificar com quem observa, aquele que observa, não julga, não questiona, aquele que vê, aquele que percebe. Por isso, na aula de yoga, a gente dá muito valor para essa questão da observação. Observe o que você está percebendo, o que você está sentindo, o que isso traz para você. Asana, enquanto um padrão postural, ele quer dizer o seguinte: a mente interfere no corpo de imediato. Ou seja, eu modifico minha postura, eu modifico minha fisionomia de acordo com o meu estado mental. Eu estava conversando com um amigo outro dia, tocou o celular dele, ele atendeu, mudou a fisionomia dele, a ponto de eu perguntar o que aconteceu. E ainda disse o que aconteceu de errado, porque ele ficou com uma cara e com uma fisionomia que me mostrava que aquilo que tinha acontecido era o errado. Por quê? Porque nós sabemos que o padrão natural do ser humano é ser feliz, é estar bem. E quando você apresenta um outro padrão postural, alguma coisa saiu errada. Então a mente interfere no corpo de imediato. Entende o yoga que o caminho inverso também é possível, o corpo interfere na mente. E então estabeleço, através dos asanas, verdadeiros padrões posturais, onde eu fico e percebo toda a relação que tem, o que aquilo quer dizer para a minha mente, a relação mente-corpo, o que aquilo significa para mim. Então eu paro numa postura. E eu só vou conseguir isso se a postura for estável e confortável. Por isso, como você bem disse, eu tenho que fazer ajustes. Eu me ajusto, eu me acomodo e fico observando o que isso quer dizer para mim. E às vezes algumas coisas que estão guardadas lá dentro saem, como diz um médico especialista em doenças psicossomáticas, saem como bolhas emocionais. Aquilo vem à tona, vem em forma de emoção,
Mas você não lembra, não vem em forma de lembrança. Ah, eu me lembrei do que me chateou. Não. Às vezes vem com uma emoção. E é comum numa aula de yoga alguém que se emocione e não sabe por quê. Às vezes uma expressão feliz, às vezes um choro, vem, sai, vai embora e é isto. Estamos tentando liberar alguma coisa que fica guardada lá dentro através da prática desses padrões posturais, porque isto tem uma relação com a mente. Mas eu posso fazer yoga vendo televisão e não obter nenhum desses benefícios. Ganhar um pouco de flexibilidade, até melhorar um pouco minha postura, mas esses que são os mais importantes eu acabo deixando de lado se eu não prestar atenção. De novo, esqueci a pergunta, É, Carla. Você faz de não novo. tem problema. Não. Eu falei que o que o senhor disser está muito bem-vindo, viu? O que você Ah, disser está muito obrigado. bem-vindo, está ótimo. Melhorou você. Então, a gente pode dizer que através do corpo nós nos tornamos melhores? Nós temos a possibilidade de nos tornarmos melhores através do corpo, Pois é. através de um corpo físico? Acredita piamente o Hatha Yoga que sim. Nós vamos Sim. treinar essas atitudes fisicamente. Essa é a grande pergunta, não é? Eu posso modificar através do corpo? Pode. Mas a interferência da mente no corpo é rápida e imediata. Mas a interferência do corpo na mente é lenta. Isso não vai Para isso a acontecer. disciplina. Para isso a disciplina, para isso a repetição, para isso a constância, para isso o estudo de textos. Porque se eu não determinar um norte, eu faço yoga para isto não acontece. Então eu posso fazer Sim. yoga para ganhar flexibilidade, tá bom, eu vou me sentar em lótus, vai ficar bonito, as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, que bacana. Mas se eu não determinar um caminho, por que eu faço isso? Por isso o estudo das escrituras do yoga é importante, o estudo da vida desses antigos yogis é importante. Esses, como o Swami Vivekananda, o próprio Swami Kuvalayananda, o Yogananda, essas pessoas que viveram para uma causa importante. E se a gente tem isto como norte, difícil, eu não estou falando que é fácil, não estou falando que eu consiga também, mas aí a prática passa a ter mais sentido. Ou seja, eu vou praticando com determinados objetivos. Quando eu vou praticar, eu digo assim, eu ponho meu tapetinho e digo, agora é um momento privilegiado que eu vou ter para mim mesmo. Então não é uma obrigação, eu vou ter que fazer 1 hora de yoga. Não, agora eu vou fazer, porque isso é bom para mim, isso é bom para os outros. Se eu melhoro a mim mesmo, eu posso melhorar os outros. Como dizia o Gandhi, não é? Seja você a transformação que você quer ver. Então, transforme você, não queira transformar os outros, não queira transformar o mundo. O yoga não é a disciplina para transformar o mundo. Embora o yoga venha de um pensamento reencarnacionista, porque boa parte do pensamento indiano é reencarnacionista, o yoga pensa assim, se você vive hoje alguma coisa que você plantou antigamente, que pode ser nessa própria vida, ou sabe lá quando, isso não importa, mas se a gente vive hoje alguma coisa que plantou antigamente, como é a lei do karma, você não pode transformar aquilo que você já fez, aquilo que já passou. Cuide do seu presente da melhor forma possível, seja viva da melhor forma possível, porque num futuro muito breve, esse presente já vai ser o seu passado. Se não dá para mexer no passado, mexa no presente, porque esse presente vai ser o seu passado logo, logo. E a construção desse presente que vai determinar um futuro adequado. Então, quanto mais precisos nós formos com relação ao meu objetivo, o que eu quero, por que eu pratico, e por isso eu insisto no curso nessa questão filosófica, mais rapidamente a gente vai adquirir esses benefícios. Mas como disse Swami Kuvalayananda, eu posso fazer yoga só para o físico, eu posso fazer só para a mente ou para o espírito. Mas de uma forma ou de outra, estas três relações estão sempre acontecendo. Um interage no outro. Mas eu ia falar Que uma coisa, lindo eu isso. esqueci. Eu esqueci, Carla. Você me lembrou de uma coisa. Daqui a pouco eu lembro de novo. Eu acho que esse caminho psicossomático, né, ele é muito mais respeitado, considerado, né, do que o caminho somatopsíquico, né? Você vê dessa forma Eu vejo, que eu as vejo. pessoas consideram muito essa questão de muita coisa ser psicossomática, mas considerar a via contrária, o somatopsíquico, a gente ainda tem uma certa resistência, né, de como Tem. o corpo Tem vai estar porque influenciando. o psicossomático é muito evidente.
A gente passa por um Uhum. nervoso e você já percebe um desarranjo no seu aparelho digestivo de imediato. Ou uma acidez no estômago, o intestino que... Então, não é só psicossomático no sentido músculos e postura e articulações, mas é no sentido fisiológico, ou seja, todo o nosso corpo ele passa a ter um reflexo daquilo que a nossa mente provoca. A ponto da gente afirmar Uhum. que muitas das doenças que nós temos são psicossomáticas, ou seja, eu vou adquirindo doenças por essa condição mental. Eu tenho um pouco de cuidado de falar sobre isso, porque a pessoa já pega a doença, já tem a doença, não? Você ganhou uma gastrite, ainda você diz, a culpa é sua, não? Você foi o Uhum. culpado disso, agora você tem que reverter seu estado mental para você se curar. Ainda tem mais essa carga, porque nós não temos acesso e domínio a tudo isso como nós gostaríamos. Então, seria muito bom que eu tivesse acesso a essas construções mentais e eu dissesse de alguma forma, não, eu não vou prejudicar esses mecanismos. Eles vão acontecendo. Mas o que eu posso fazer? Eu só posso mudar atitudes. Eu não posso mudar essa relação psicossomática. Quando eu fico nervoso, o meu estômago vai sentir, não tem jeito. Mas como não ficar nervoso? Essa é a questão. E se eu ficar muito Uhum. culpado com relação a isso, eu vou adquirir uma outra doença pela culpa que eu estou. Puxa vida, fui eu que impus essa doença a mim mesmo. Eu costumo dizer assim para os alunos: quando a gente está em São Paulo, a gente tem trânsito, não tem jeito de não pegar trânsito em São Paulo. Você vai pegar trânsito em algum momento em São Paulo. Não, tira agora essa época de quarentena, que talvez nem tanto, mas normalmente São Paulo tem trânsito de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo. Eu costumo dizer para os alunos, trânsito você vai pegar, você pode escolher trânsito com gastrite ou trânsito sem gastrite. Mas também não adianta se impor de uma forma hipócrita e dizer assim, não vou ficar nervoso porque eu pratico yoga, eu recito mantras, eu não vou ficar nervoso, eu não posso ficar nervoso, e você está se irritando cada vez mais. Então, qual é o caminho que o yoga propõe? O caminho que o yoga propõe é o caminho inverso. Então, aonde as emoções interferem? As emoções, elas interferem no meu sistema muscular, através de tensões que eu vou adquirindo, na minha postura e também no meu sistema fisiológico. Se eu quero trabalhar, reverter todo esse mal que as emoções causam no meu sistema muscular, eu faço asanas, eu vou alongando, tentando relaxar essa musculatura. E se eu relaxo essa musculatura, se eu mudo a minha postura, eu posso mudar um pouquinho a forma de sentir. Mas isso não vai acontecer de uma hora. Você está assim, pronto, melhorou minha vida, passou tudo. Seria ótimo se fosse assim, mas não é assim que funciona. Eu vou treinando aos pouquinhos e mudando o meu tônus muscular, diminuindo as tensões, a rigidez, diminuindo a minha postura inadequada, e eu vou modificar essas minhas interferências. Ou seja, obrigado, Liz. Um pouquinho de água. Peraí, Carla. Tá bom. Então, o que é isso? A mente interfere no corpo de imediato, o corpo interfere na mente numa escala gradativa, vai sendo mais aos poucos. Então eu vou treinando. Aonde as minhas emoções mexem? No meu sistema músculo-esquelético e mexe na minha postura. Como eu corrijo todas essas interferências que podem me prejudicar? Ou seja, se eu continuar assim, eu vou ter dor nas costas, eu vou ter problemas de coluna, ou essa rigidez muscular vai me trazer possivelmente até uma protusão discal ou uma hérnia. Como é que eu melhoro isso? Eu melhoro me alongando e mudando minha postura através dos asanas. Mas também toda essa carga emocional cria um problema interno no meu sistema fisiológico, não só no aparelho digestivo, mas no aparelho cardiocirculatório, ou seja, cardiovascular, pressão alta, todas essas coisas têm uma relação com o mundo mental, com as minhas emoções. E como eu interfiro nisto? Através de práticas que nós chamamos de bandas, mudras e crias. Bandas e mudras e crias vão mexer muito mais no meu sistema fisiológico, lá por dentro, nessa musculatura lisa que eu não tenho acesso. Então eu vou alongando internamente, eu vou criando vazios internos e eu vou tentar, através destas técnicas, reverter todo o problema que essas emoções causam no meu sistema fisiológico. Mas existe uma outra relação do sistema emocional, que é com a minha respiração. E como é que eu reverto esse padrão irregular de uma respiração inadequada que foi adquirido por emoções ou uma carga emocional muito forte? Através dos pranayamas.
Então, o que o yoga quer fazer? Através desses grupos de técnicas, interferir aonde as emoções interferem, tentando diminuir um pouco esse prejuízo que as emoções podem causar. Eu estou só falando de emoções negativas, mas é claro que existem emoções positivas, né? Então, tentando minimizar um pouco esses prejuízos que as emoções podem causar no meu sistema muscular, no meu sistema ósseo, na minha estrutura, na minha postura e também no meu sistema fisiológico e na parte respiratória. Mas aí que eu disse para você no começo, a gente tem que ter cuidado porque tem muitas doenças que a gente não tem o menor acesso e elas foram adquiridas. E a gente ainda põe a culpa na pessoa, foi você que criou isso, né? Então, cuidado, porque a gente não tem controle sobre tudo isso, a gente não tem acesso, não é? A gente não É muito consegue. difícil, né? Você joga uma responsabilidade, a pessoa se sente culpada e ela não tem recursos para lidar com aquilo. Pois é, Ela não sabe por onde começar. pois E é. aí fica realmente muito complicado, né? Nosso tempo está terminando, mas eu queria fazer uma última Por pergunta para favor, você. Carla, obrigado. Quando você planeja a aula, né? E tem a aula sobre didática, você sempre coloca, olha, se a gente escolhe uma postura de flexão, nós vamos escolher uma de extensão, tem uma de rotação, né? E isso também está além do biomecânico, quando você pensa nessa estruturação, tá também dentro desses ajustes para a vida, de Tem. experimentar várias posturas corporais, então algumas coisas não são gostosas de fazer, e outras posturas eu gosto muito, Uhum. não é? E aí você sempre salienta, faça o que você gosta e o que você não gosta também, É, né? é. Na prática, quando a prática é pequena, se a gente tem Aham. poucos minutos, a gente faz só o que gosta, Isso. né? É, Para mim, por exemplo, as posturas de inflexão são mais fáceis e mais gostosas, as de extensão nem tanto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre tá. isso. Talvez você precise, você gosta mais das flexões porque você tem facilidade e um bom alongamento posterior. Por que será que você Muito. não tem bom alongamento anterior? O que será? O que será que nos Uhum. impede? Então, hoje na aula, na live das 5, eu até falei, faça o que você gosta e o que você precisa. Nem sempre Por o que isso eu que eu disse preciso. que eu criei espaço. Desculpa. Por isso que eu disse que eu criei espaço antes de falar com você. Não, então essa é a É esse ideia. espaço mesmo, Essa né? é a ideia. A gente tem que fazer o que gosta, o que precisa. Por que tem que fazer o que gosta? Porque, teoricamente, eu poderia fazer só o que eu preciso. O que eu preciso, eu vou praticar. Agora, por que fazer o que gosta? Porque, psicologicamente, eu vou ficar muito feliz de dizer, agora eu vou fazer aquele exercício. Isso me motiva, eu preciso de motivação para fazer a prática. Eu gosto de sentar e meditar. Então, faça, é gostoso. Eu não gosto, faça um pouquinho. Mas eu gosto das torções. Agora, tudo isso que você falou é muito importante, porque nós passamos por padrões posturais durante os asanas. E esses padrões posturais, eles significam uma linguagem corporal. Tudo isso é uma linguagem corporal, não é só a minha face ou a minha expressão que transmite alguma ideia, alguma o corpo fala, você já viu, tem um livro que se chama O Corpo Fala, é dessa linguagem corporal que estamos dizendo. Então eu falo de uma linguagem do corpo todo. A palavra mudra quer dizer gesto, não é? Isto é um gesto. Eu sei o que significa isto, não é? Isto é um gesto, quando eu faço esse gesto, símbolos. Os mudras do yoga, os mudras do yoga são mudras de corpo todo. Então, existe um que é aquela inclinação para frente, quando eu estou sentado com as pernas cruzadas, que se chama Yoga Mudra. É o símbolo do yoga, é o gesto do yoga. Qual é o gesto do yoga? É esse agradecimento, essa reverência. Isto é uma reverência. Agora, a gente tem que ter cuidado, porque uma vez uma aluna no curso disse assim, professor, eu entendi tudo que você está dizendo. Eu falo isso para os meus alunos. Quando você não consegue boas flexões, é porque você é muito orgulhoso. Eu disse, não, calma, não é bem isso que eu estou falando, você está exagerando. Ela falou, não, eu digo mais. Quando você não consegue boas extensões, é porque você é muito submisso. Eu falei, não, calma, tem um exagero nisso, porque a nossa postura, ela não tem só uma relação com a parte emocional, ela também tem outros critérios. Ela falou, não, professor, eu digo mais para os meus alunos. Quando você não consegue boas torções, é porque tem o passado sujo e você não gosta de olhar para trás. Tem que olhar para trás. Então não pode, então não pode. Isso é um exagero. A gente tem que ter cuidado com esses exageros, porque uma das coisas que modifica o meu padrão postural são as emoções. Mas eu também modifico o meu padrão postural por questões hereditárias.
às vezes até por imitação do pai. O pai tem uma postura, o filho adota aquela postura, a família toda tem aquela postura, a gente adota por assimilação, por costume, ou às vezes por fatores hereditários mesmo. Então a gente tem essas modificações, às vezes por questão do trabalho. Meu trabalho me fez ficar assim tanto tempo, então não é, a emoção não é a única coisa que modifica o meu padrão postural. Mas sem dúvida nenhuma, quando eu mudo a posição do corpo, nessa resposta, nesse constante diálogo mente e corpo, o corpo passa a falar alguma coisa para a mente. E é isso que a gente tenta estimular o aluno numa aula de yoga. O que essa postura significa para você? E não tem alguma coisa que eu diga assim, essa postura diz a mesma coisa para todo mundo. Não, vai dizer para cada um. Dando um exemplo, mais ou menos, suponha que quando criança você foi virar cambalhota e machucou o pescoço. Chorou muito, doeu, e você nem se lembra de que virou essa cambalhota quando tinha 2 anos de idade. Aí você vem para a aula de yoga e o professor diz, agora você vai fazer o arado. Você está deitado, leva o pé lá para trás, e você não faz. Você tem um bloqueio, não faz, não faz. Mas você não se lembra por causa disso, mas você tem nessa região uma verdadeira trava. E a gente vai superar isso aos pouquinhos. Eu vou propor exercícios mais fáceis, a gente vai aumentando a intensidade. Nós não vamos ficar brigando com o corpo numa aula de yoga. Nós não vamos ficar brigando com a respiração numa aula de yoga, mas a gente vai tentar superar. Eu falei de alguma coisa mais física, mais mecânica, que foi uma cambalhota, mas às vezes eu tenho emoções que eu guardei num determinado lugar e eu não respiro com o meu diafragma, porque talvez o meu diafragma tenha uma relação com a imagem do pai um pouco mais forte e a minha respiração é muito torácica, não é abdominal, e eu proponho uma postura em que você se obriga a respirar pelo abdômen e aquilo te dá um desconforto. É disso que eu estou falando com relação. Tenta relaxar e superar isso aos pouquinhos. Ótimo, ficou 10 segundos hoje, tá bom. Amanhã vamos ficar um pouco mais. Até que um belo dia essas coisas podem, como bolhas emocionais, vir à tona. Mas não é tão fácil assim, né, cara? A gente precisa alertar os que estão nos ouvindo, os nossos alunos, que é um trabalho contínuo, de repetição constante. E eu ainda me surpreendo com muitas coisas da prática de yoga, ainda faço mecanicamente muitas coisas. Então, você começa o exercício e está pensando, porque quando eu terminar aqui, eu vou lá para o supermercado, o que eu tenho que fazer? Não, põe a cabeça, yoga é difícil. Esse é o difícil, tentar colocar a mente naquilo que você está fazendo. Mas, de vez em quando, a gente tem sensações espetaculares que dizem assim, nossa, olha, o que é uma sensação espetacular? Sensação de paz, de vazio, de silêncio, de querer ficar sentado quieto. Pode imaginar que são aqueles raios cósmicos que virão explodir todos os chakras e Kundalini sobe. Não, estou falando de uma simples sensação de paz, não é? Que é muito agradável quando a gente consegue pelo próprio exercício. E aí você tem a experiência. Não, a prática modifica o meu padrão mental. Você sai da aula e diz assim, aquele problema lá que eu estava tão não, preocupado, não é, na verdade, um problema tão cabeludo assim. Não é? Mas obrigado, Carla. Não sei se eu respondi, mas era isso. Respondeu muitíssimo bem. O senhor está cheio de fãs aqui, que está todo mundo dizendo, adoro o Marcos, adoro as aulas dele, estou esperando o curso. Então, são os amigos. Que bom. Eu pus óculos para ler, mas eu não enxergo. Você é muito querido, sua família também. Então, obrigado, eu agradeço muito você ter aberto. Foi uma delícia conversar com você. Foi muito bom conversar com você. Foi uma delícia, para mim foi muito bom mesmo. E eu saio com uma sensação muito boa, assim, de que o corpo ele é influenciado por tantas coisas, né? Mas, na verdade, é ele o grande instrumento para a nossa modificação. Né? Para nos tornarmos melhores. Né? Então a gente sofre uma série de influências, mas é através dele que a gente vai conseguir despertar, florescer e ter uma vida com qualidade. Né? É um dos então, caminhos, acho que esse caminho é um dos caminhos, eu acho que é um dos. E como a gente trabalha com movimento, eu acho que é um caminho extremamente importante, né? A gente aliar essa questão biomecânica, filosófica, emocional, né? E trabalhar como um todo. Professor Marcos, muitíssimo obrigada. Obrigado, Carla. Obrigado. Foi ótimo. Obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigado. Sucesso para você. Vou assistir suas lives todo dia agora. Obrigada. Obrigada por todos que estão assistindo aqui.
Obrigado, querido. Então, obrigada. Um beijo, boa Muito semana. obrigada. Obrigado. Onde aperta? Vou encerrar. Apertar esse xizinho. Ah.